Watashi no Shiawase teve mais um episódio genial, e eu quero mostrar algumas coisas bem interessantes sobre o episódio e sobre o anime como um todo. Então, vamos lá! Então galera, o anime já começa com uma cena um tanto pesada e polêmica, no qual o marido da Mio, o Kudo, ele dá um tratamento pra ela, tem um tipo de comportamento muito estranho. Porque logo no início do episódio ele fala assim: olha, quem manda aqui em casa sou eu, e se eu falar pra você sair, você sai, e se eu falar pra você morrer, você morre. E que você fica meio, caraca, né? Que bizarro. Só que, quando ela fala, ok, eu vou obedecer, ele se vê que ele toma um susto, ele fica, ué, como assim? Não era o que eu esperava, né? Ele imaginava uma reação diferente. E isso já começa a mostrar qual é a do Kudo, qual é o objetivo dele. Então você já percebe que ele está querendo afastar, seja lá quem for. E ele falou isso com o objetivo de fazer ela tomar um choque, um susto, e provavelmente querer se afastar, ir embora, ou coisa do tipo. E logo em seguida ele faz uma outra coisa meio bizarra, que é aquele lance da comida, que ele fala que a comida pode estar envenenada, meio que insinuando que ela poderia ter envenenado a comida para ele, tipo, mostrando que não confia nela, e o que é uma atitude bem no mínimo grossa e insensível. Só que logo mais à frente, num diálogo com aquela serva dele, aquela mulher que fica cozinhando para ele e tudo mais, que eu não sei o nome ainda, ele fala que todas as mulheres que iam se casar com ele era só por interesse e por status. Então você já começa a entender que o passado dele tem alguns problemas aí no meio. Provavelmente ele já se desiludiu com alguém, ele já teve alguma mulher, ou algumas mulheres, provavelmente, algumas esposas, no qual só estavam interessadas no dinheiro. Certo? Isso é uma coisa extremamente comum, certo? Pessoas que têm muito poder, ou muita influência, ou muito dinheiro, normalmente passam por isso. Tipo, não sabem diferenciar quem está por perto, não sabe diferenciar se quem está por perto dela realmente está por gostar dessa pessoa, ou se está apenas por razões financeiras ou de interesse. Então, o que ele está querendo fazer é afastar ela, assim como ele afasta todo mundo, né? Porque é melhor estar sozinho do que com alguém falso, alguém apenas interesseiro. Então, deu pra ficar claro isso. Só que o que ele não percebeu, e aí que é muito interessante, é que ele não percebeu ainda, ele tá percebendo o quão sofrida essa garota é. Porque ele tá acostumado a lidar com umas filhinhas de papai, umas patricinhas, que quando chega lá, ele fala alguma coisa, ela tem uma vidinha boa, ela vai ficar irritada e vai embora e fim de história. Só que não é o caso da Mio. Essa menina sofreu horrores, e isso vocês ainda vão ver no arco da família dela, a família dela da mãe dela no caso, o porquê que deu tudo errado, porquê que a mãe dela estava naquela situação, porque tem um arco muito interessante, e é um dos primeiros, que vai mostrar exatamente esse ponto da família de parte de mãe dela. E o interessante é que mostra como que o protagonista percebeu esse lance da Mio, como que ele percebeu que ela, né, é diferente das demais. Primeiro foi pela obediência estranha dela. Muito estranho para alguém de uma família nobre. Ninguém aceitaria isso. E também você viu que ele reparou as mãos dela, o como que ela é magra, porque nem é alimentada ela era direito naquela casa que ela tava. O kimono dela tá em condição de miséria, tipo, todo rasgado, coitada, né? Então assim, ela sofreu pra caramba e ele não faz ideia. Então pensa a cabeça desse rapaz, no caso do Kudo, que ele vai descobrir aos poucos o passado dela. Pensa a cabeça dele depois que descobrir que tratou tão mal uma pessoa que não era nada do que ele pensava, né? Que não era uma patricinha, não estava atrás de dinheiro, nada do tipo. Então você já começa a ver alguns caminhos que esse anime vai tomar e que vai ser muito interessante, porque os dois protagonistas são sensacionais e vão conquistar você, sabe? Eles vão fazer você amar eles, gostar muito deles, e isso eu não tenho dúvida. E é importante também como que o anime dá detalhes, ele mostra muito bem esse lado da Mio. Você pode reparar que na abertura você vê a mão dela toda calejada do trabalho doméstico, né? E o trabalho doméstico de uma época mais antiga. E na hora que ela tá tomando banho durante o episódio, também mostra. Então assim, eles têm muita atenção com isso, eles dão muitos detalhes nesses momentos assim. E isso é muito legal. Isso, você olha pra personagem e fica, putz. Você sempre se lembra, olhando pra mão dela, da vida que ela teve. Isso é uma ideia maravilhosa da produção, e estão de parabéns. E agora eu também queria levantar um ponto sobre a Mio,
porque é bem interessante você ver uma coisa na personalidade dela, que é uma das coisas que chama tanto atenção e que torna ela tão especial. Que reparem como que em momento algum, não interessa o tratamento que ela receba, em momento algum ela pensa algo negativo ou pensa em fazer um mal a alguém ou qualquer coisa do tipo. Sabe, tipo, o cara acusa ela de estar tentando envenenar ele, ela nem pensa mais natural, que é o que pensaria. Ah, se eu tivesse envenenado, pelo menos eu estaria recebendo a culpa por algo que eu fiz, né? Tipo, não, ela nunca pensa nada de mal de ninguém. Assim, tipo, ela nunca pensa em fazer o mal a ninguém. E isso é interessante, porque às vezes a pessoa confunde subserviência, que é obediência, com bondade. Porque tem gente que é subserviente, que obedece tudo que os outros falam, mas por dentro é extremamente rancorosa. E se pudesse, matava o cara, quem tá mandando nela. Não é o caso dela. Ela é realmente uma pessoa extremamente boa. Tipo, boa em essência. Tipo, isso é uma coisa que chama muita atenção nela. Porque todo mundo se apieda muito, todo mundo tem muita pena de uma pessoa extremamente boa que tem uma vida tão sofrida. E essa é uma jogada maravilhosa do anime e é por isso que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar da Mio, não tem como. E também eu tenho que destacar um outro ponto. Reparem naquele garoto, é o Koji o nome dele, aquele garoto que gosta da Mio, que é amigo de infância da Mio, não tem aquele cara que no primeiro episódio levou doce pra ela, ajudou ela? Pois bem, o caso dele é um caso a se reparar, é um caso muito importante para observar, porque a história dele tá longe de terminar. E vai ter um drama muito interessante, você já deve ter percebido que ele gosta da Mio, e assim, ele tá casando com a irmã dela, que ele não tem nenhuma empatia, e isso vai ter coisa, vai rolar muita coisa nessa história, incluindo uns pontos de vista dele, umas coisas dele. Então isso você tem que prestar muita atenção também, porque ele é um personagem que vale muito a pena. E uma última coisa que é importante destacar nesse episódio é o final, que o pai do Koji tá falando com o pai da Mio, né? E ele estava pedindo o casamento com a Mio, falando que ela era muito importante e que ele não fazia ideia da importância dela. Então assim, né, começa a mostrar que tem mais algumas coisas aí, que ela não deveria ser tratada talvez da forma que é tratada. E outra coisa sensacional que eu esqueci de falar é que esse anime, além de ter toda essa pegada de drama, de romance, de superação e personagens muito bons, ele ainda conta com uma coisa que chama muita atenção, que é o sobrenatural, né? Ele tem uma pegada de poderes, de ficção, de sobrenatural, que é bem interessante e serve para dar um clima a mais pro anime. Então assim, o segundo episódio foi uma adaptação perfeita, foi muito bom, e eu até botei esse anime, o Watashi, na minha lista das melhores estreias. E eu colocaria ele de novo na minha lista dos melhores segundos episódios. Para mim, esse anime é top 3 da temporada com facilidade. E é por isso que você deveria dar uma chance se você não está assistindo. E se você está assistindo, comente aqui embaixo o que vocês estão achando. Se vocês querem mais vídeos sobre o Watashi, vídeos como esse, comentem aí. Dê um like no vídeo para apoiar o nosso trabalho e para que eu traga mais e mais vídeos sobre o Watashi. Beleza? Conto com a ajuda de todos e até a próxima!